Olá, caros alunos. Eu vou fazer aqui uma rápida revisão do que nós vimos na última aula, abordando a estrutura básica de um documento HTML e também algumas instruções bastante básicas mesmo da linguagem JavaScript, né? Tecnologias client-side, como nós definimos na aula, como nós chamamos, né? Então, enfim, vamos utilizar aqui um bloco de notas mesmo, editor bastante simples. E como eu mencionei, um documento HTML, né, é um documento de formatação, né, que vem de linguagem de marcação, né, de hipertextos, e ele segue uma estrutura básica, né, ele tem um conjunto de tags, né. Nós estamos atualmente na versão 5, né, que trouxe enormes recursos, né, inclusive alguns sistemas operacionais mobile, né, já utilizam as aplicações para esses celular, smartphone, né, utilizam tecnologias HTML5, mais CSS, JavaScript, enfim. Então ela tem bastante recursos. Enfim, como eu mencionei, né, a estrutura básica de um documento sempre começa, né, com a tag HTML, né, e sempre iniciando e fechando, né. Aqui nós definimos o cabeçalho, aqui dá para fazer uma série de configurações. Vamos nos limitar por enquanto, né, apenas a tag title. Title serve para definir um documento HTML. Podemos definir o que vai aparecer na barra de navegação do navegador, na barra de títulos, né? Desculpa. Então, iniciando e fechando, né? Opa, aqui. Definimos aqui, nós vamos então para a construção do corpo desse documento, né? Iniciamos com a tag body. Já vamos finalizar também ela aqui, para não corrermos o risco de esquecer. Na aula nós definimos um exemplo bastante básico aqui, mas usando alguns elementos bem importantes, né? Já fizemos um formulário. A tag form, ela contém uma série de elementos que servem para interação com o usuário, né? Para inserção, né? Captura de dados, enfim. Nós podemos utilizar aqui também uma tag label para definir o rótulo, né, do que eu quero escrever ali. Né? Então, seguir aquela mesma linha do exercício que nós fizemos em sala. E vou usar aqui o elemento input. Input text nos traz uma caixa de texto que nós podemos inserir valores, né? Dois atributos bastante interessantes, que eu também havia mencionado já, é o ID e name. É sempre muito importante colocar, principalmente o ID, que vai servir para definir cada elemento do seu documento, né? Defini-lo como único dentro da estrutura, e você pode manipular por meio da linguagem JavaScript, né? Ou também para estilizar por meio do CSS. Vou chamar de valor 1 aqui. O name, às vezes, principalmente nesses campos de interação com o usuário, nós podemos utilizá-lo para poder receber esses valores por meio de parâmetros da URL e pegar em uma linguagem de programação, como por exemplo a linguagem Java, né, que roda do lado do servidor. Eu vou colocar aqui uma quebra de linha, né, a tag BR serve para isso. E importante também, toda vez que eu tenho um conjunto de valores dentro das tags, eu tenho que finalizá-la dessa forma. Mas quando eu não tenho esses valores dentro delas, que é o caso da input aqui, eu posso finalizar no final da linha, né? Se eu não fizer isso aqui, pessoal, não tem problema, tá? Mas esse documento, se for passar por um verificador, ele não vai ser um documento válido, mas funciona, né? Os navegadores conseguem interpretar isso aí e renderizar. Vou colocar um outro campo aqui e vou colocar um botão, né, para poder enviar esses valores. Então aqui não vai ser mais um texto. Olha que eu já mudo o atributo type aqui e vou colocar submit. E aqui eu não preciso, né? Posso deixar o ID, né? Não tem problema deixar o ID aqui. Posso colocar, por exemplo, btn
né? Aqui também posso fazer, mas não há necessidade por se tratar de um botão para que né, vai nos permitir fazer uma ação aqui. Mas o velho é importante, né? Calcular. Então, também como nós definimos na aula, nós falamos, comentamos bastante, eu posso, né, embutir aqui nesse meu documento um JavaScript, um trecho de linguagem JavaScript, que é uma linguagem de programação processada pelo navegador e que roda do lado do cliente, né? Então, para iniciar a linguagem JavaScript, eu inicio com as tags script. Claro, iniciando e fechando, né? Vamos definir aqui por meio de uma função que nós vimos também na aula, que como é um documento que é renderizado linha a linha, feito a leitura, né, linha a linha, então eu coloco dentro de uma função, que uma função vai ser chamada, vai ser processada a partir do momento que eu a chamo, né? Então eu não vou ter o risco, o problema de o documento ser lido linha a linha aqui pelo navegador e chegar no script também executar um script JavaScript, e corre-se o risco de... ficou errado aqui. Corre-se o risco de processar valores inexistentes, né? E ocasionar erro. Deixa eu só corrigir aqui que eu... Então aqui na verdade eu quero mais um campo de texto, né? Valor 2. Aqui é valor 1. Certo. Vamos já testar isso aqui. Olha, eu não tenho nenhum servidor ainda, né? Eu tenho aqui uma pasta que eu tenho esses projetos, então eu não preciso de nenhum servidor para fazer isso, tendo em vista, né, apenas um documento que eu vou mandar visualizar como um navegador de preferência, né? Então olha só, renderizou aqui, tá ok, né? Foi 2 campos de texto, o label que eu tinha colocado, button, né, com aqui o value e calcular, beleza, funcionando, né? Vamos dar prosseguimento aqui então e vamos chamar aqui então aliás, implementar a nossa função. A linguagem JavaScript, pessoal, também ela é uma linguagem simples, mas extremamente poderosa. É uma linguagem que ela me permite a definição de variáveis sem antipagem, ou seja, ela pode ser definida como fracamente tipada, porque permite que eu tenha criação de variáveis, né, sem definir um tipo. E após assumir o primeiro valor, ela vai tratar isso aí. Pode ser uma string, pode ser um array, pode ser um valor inteiro, um flutuante, um boolean, enfim, é uma série de tipos de valores para variáveis que nós podemos, né, utilizar. Nós ainda não vamos entrar em detalhes, né, dessas tecnologias, porque o nosso objetivo é trabalhar com programação do lado do servidor. Então isso aqui nós vamos fazer um esboço de forma bastante geral, né, para poder ter um início da nossa, né, fazer uma espécie de introdução ao desenvolvimento web do lado do servidor. Corrigindo aqui, o nome da função, calcular, ok? Certo. Vamos lá então. A nossa implementação aqui, como eu tinha mencionado, né, então vai ser uma explanação bastante básica, de uns conceitos bem básicos mesmo da linguagem JavaScript. Definindo uma variável, vou chamar aqui de v1. Eu quero colocar nessa variável aqui, né, o valor dessa variável será o valor inserido nesse campo aqui, nesse campo de texto que nós temos aqui, né? Então, como é que eu vou capturar esse valor? Eu vou ter algumas funções da própria linguagem, né, de propósito bastante geral. Então, por exemplo, documento, né? Documento, ponto, e um método get element by, ou seja, eu vou pegar informações de um elemento pelo seu ID, e ID nós já definimos aqui como sendo o valor 1. Então vamos colocar aqui, como eu quero o valor, né, ponto value, né? Chamei
isso aqui de V2, essa outra variável, e basicamente a mesma coisa, pessoal. Chamar de valor 2 aqui, né? E com isso aqui eu consigo obter, né, os valores, né, os valores que eu colocar dentro aqui, né? Ok. Voltando então aqui no nosso script, eu quero também fazer a soma, né? Calcular esses dois valores. Então vou chamar aqui soma e V1 mais V2. Como eu tinha falado anteriormente, nós não definimos qual tipo, né? Qual tipo dessas duas variáveis. Mas vamos ver aqui se a linguagem JavaScript vai conseguindo nos identificar e já fazer o cálculo para nós aqui como sendo valores numéricos, né? Eu não vou mandar exibir aqui no grupo de documentos as informações, vou usar uma outra função da linguagem JavaScript, que vai mostrar uma janelinha, né? Uma janelinha com essas informações. Vamos ver o que vai sair, né? V1 mais V2, tá? Enfim, mas eu tenho aqui uma função JavaScript e quero fazer com que ela seja acionada por meio de uma ação nesse formulário. Como é que nós podemos trabalhar isso aqui? Esses elementos, vários elementos da linguagem HTML, elas também têm, né? Esses elementos possuem eventos associados, né? Evento onClick, blur, né? Change, keyamp, enfim, uma série de eventos. Então eu quero acionar, né, essa função quando eu clicar nesse botão aqui, quando eu mandar calcular, chamar essa função. Como é que eu faço isso? Por meio de um evento chamado onClick, né? E aqui eu vou chamar essa função. Algumas pessoas colocam JavaScript aqui antes, né, mas não há necessidade. JavaScript, né, e o nome da função, calcular. Não há necessidade. Vou deixar mais simplificado aqui e colocar apenas o nome da função calcular. Calcular, beleza, em tese, né? Vamos ver então como é que isso aqui vai se comportar. Atualizamos aqui, vou colocar os valores, né? Opa, deu um errinho, vamos conferir aqui, né? Olha só, na linha 18 está dizendo que, né, tem um identificador não esperado. É sempre interessante olhar as ferramentas aqui, linha 18. Isso mesmo, colocamos o soma aqui, né, e não colocamos, né, o sinal de atribuição. Acho que agora será resolvido. Vamos conferir aqui. 10 mais 20. Tá, agora como vocês podem ver, olha só, ele na verdade concatenou, né, concatenou 10 mais 20. Por que acontece isso? A linguagem JavaScript assumiu como padrão aqui esses tipos de variáveis que nós não definimos o tipo como string, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer um casting, né? Nós podemos fazer uma conversão dele, né, desses valores que vêm como string, né? Ele nos trouxe aqui como string, né? Na verdade não é que assumiu, ele trouxe como string esses valores aqui. Mas eu posso fazer, né, um casting aqui, uma conversão, usando o parseInt ou parseFloat. E aqui, né, a partir de agora, ele tende a nos dar um resultado como nós queremos, realmente de soma e não de concatenação, né? Olha só, 10 mais 20, 30. Ok. Bem, pessoal, o que acontece aqui? É uma função, correto? Se é uma função ela tem como principal característica associar ao seu nome, né, retornar, né, associar ao seu nome um valor. Então eu posso também, ao invés de mandar exibir aqui, para deixar essa função mais didática, né, uma leitura melhor, eu posso usar também a palavra reservada, né, return soma. Né? E como é que vai funcionar isso aqui? Se eu mandar calcular, ele não vai exibir porque não tem nenhum comando de saída aqui, né? Então como é que eu posso fazer? Eu posso, né, olha só para poder testar, vamos colocar novamente aqui. Funciona perfeitamente, não tem erro nenhum, né, como vocês podem ver, mas no entanto não retorna porque de fato não tem nenhum comando de saída, né, a não ser um retorno aqui. Então nós podemos fazer o seguinte, né, lembra do JavaScript que eu falei? Posso fazer isso aqui, mandar escrever aqui a função, chamar a função alert, e a função alert escrever a minha função, né, calcular, no qual eu defino isso aqui. Então agora nós podemos testar novamente aqui.
né? E ela funciona, né? Posso inclusive concatenar, colocar algum valor a mais aqui, né? O resultado enfim, fica a critério. Enfim, pessoal, isso aqui é o básico, né? Pra algumas instruções bem iniciais mesmo, para ter noção de como funciona, qual é a sintaxe, né? Enfim, da linguagem HTML e linguagem JavaScript. Tá? Até o próximo vídeo tutorial.